Beleza. Tá gravando. Começou a gravar. Chegou mais gente na sala. Chegou o Alex. A Camila eu acho que já tava, né? A Isabela chegou, acho que também. O João já tava. O José, o Kevin, Luciana, Maria, Vitória, Mel, Vitor Hugo. Beleza, pessoal. Pessoal, vamos lá. A gente vai prosseguir com SCR hoje, tá? É, Mas antes de começar a disciplina, eu queria dar uma palavrinha em relação às notas de vocês, tá, pessoal? É, a nota de vocês, tá? Como que você podia perder ponto, tá? Como que foi essa questão de atribuição, tá? Não perdia ponto se caso a pessoa tentasse fazer exercício e errasse, mas perdia ponto, por exemplo, tinha aluno é, que na resposta deixava uma cobrinha, fazia um risco assim, meio ondulado, aí não tinha como considerar, gente. Outra coisa, colocar somente a resposta final, por exemplo, a parte de continha matemática, tá? Mesmo que o exercício seja fácil, tá? Faça a resolução do exercício, tá? Não deixa só o resultado final na conta, tá? Em SR não tanto, mas em IRE vai ter bastante continha, tá? As continhas são simples, mas por favor, façam a resolução, mesmo que a equação não seja difícil, tudo bem? Então, assim, a pessoa deixou de responder as perguntas, perde nota nas perguntas que não foram respondidas, tá? Ou respondeu com cobrinha, ou respondeu com sim, sabe? Palavras soltas que não tem nenhum significado, também perde nota, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Isso vale tanto para IR e SR, tá? Em SR, pessoal, esse bimestre eu estava querendo já começar a aula de hoje com simulação, só que o programa que eu utilizo vocês não vão encontrar na internet. E então eu vou ter que ver um programa de simulação alternativo. Que eu estava querendo trabalhar técnicas de sintonia de controlador com vocês. Tá? Eu queria começar hoje já a trabalhar, não muitas, eu acho que duas ou três técnicas de para você configurar seu controlador, tá? Mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu tentei fazer ontem, preparar ontem, mas não deu certo. Então, em vez disso, eu vou falar da última ação, tá? De controle. A gente já trabalhou ação de controle on-off, ação de controle proporcional e integral, tá? Então, hoje eu vou falar da ação derivativa. E aí eu vou tentar preparar o conteúdo para a próxima aula para fazer simulação, tá? Só que eu vou ter que avisá-los no grupo do WhatsApp qual que é o software de simulação para vocês abaixarem aí, né? Então vou ver se eu consigo algum software que seja gratuito para que vocês possam trabalhar comigo, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Também já aproveitar e dar os parabéns ao pessoal que participou das Olimpíadas aí, pelo bom resultado, tá? Parabéns aí. Eu acho que teve dois alunos aqui da sala de vocês, né? Que estavam participando. Eu acho que eu vi que o Pedro estava participando, também tinha uma aluna da sala que estava participando também. O Pedro ganhou ouro, né? Eu acho que é. Como que é o nome? Você participou também, Mel? Ah,
Faz parte, né? Já não é o primeiro campeonato que você participou. Já no Fundamental você participou, então. Bacana. Eu não entendi o sistema de medalha, porque teve vários campos que. Teve vários campos que conseguiram medalha também, né? Mas foi interessante, legal. Parabéns a todos aí, também ao professor Gustavo que incentivou esse trabalho, hein? Se perdeu o prazo. Teve um campeonato também de robótica, né? Teve alguns alunos participar também de. Teve algum aluno aí da sala que participou daquele campeonato de robótica de robôs? Esqueci como que. Era um futebol de robô. Eu acho que teve um aluno da sala que participou, só que não lembro o nome mais. Mas tá bom, vamos lá. Pessoal, opa, já tá nos exercícios já, hein? Parte final aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza, ação derivativa. Deixa eu tentar mudar esse. Eu gosto desse item aqui, cara. Aí. Então, pessoal, a gente. O que a gente já viu em SCR, tá? A gente já viu um pouco sobre processos industriais. A gente viu que a gente pode representar, por exemplo, um sistema industrial. Aqui no caso, o exemplo, um sistema de tanque. A gente pode representar ele por uma equação, tá? E essa equação ela pode ser representada por um bloco, tá? Num diagrama de blocos, em que aí você tem aqui o seu controlador atuando sobre essa planta, tá? Então ela pode ser representada por uma equação matemática. Essa equação ela tá representando as entradas e as saídas do seu sistema quando a gente faz essa utilização de equação algébrica, tá? Em vez de ser, se a gente fosse utilizar outro modelo de representação, poderia não somente ser a relação entre entrada e saída, poderia ser os estados internos do sistema. Mas eu acho que a gente não vai entrar nessa questão, tá? Então a gente viu que a gente viu um pouco sobre processos industriais, a gente viu que pode ser representado por equações matemáticas, a gente pode levantar dados delas. Aí a gente começou a ver a gente viu, né, primeiro a gente viu o bloco da planta ou do processo, né? Aí a gente sabe que tem lá o elemento final de controle e também tem aqui o controlador que manda um sinal para o elemento final de controle que vai atuar sobre o seu processo. E aí a gente está aqui no controlador, né? No controlador, a gente não vai ver todas as ações possíveis. A gente viu o quê? A gente viu que o controlador pode ter ação on-off, tá? Ou seja, a saída do meu controlador para mandar para o meu elemento final de controle, o elemento final de controle pode ser o quê? Pode ser bomba, pode ser válvula, pode ser uma resistência de aquecimento, tá? Então, alguns exemplos aí. Então, assim, a saída para o elemento final de controle pode ser uma saída on-off, ou seja, liga e desliga esse elemento final de controle, abre e fecha. E pode ser utilizada as ações proporcional, que a gente viu que são continhas matemáticas, tá?
proporcional, integral. E a gente vai ver hoje a última ação, tá? Derivativa. Tá? E por que a gente vai ver o P&D? Porque apesar de ter outras técnicas de controle, essas daqui são as mais poderosas. Porque são mais fáceis, tá? Elas são fáceis de se entender comparada às demais, tá? E elas resolvem a maioria dos problemas. Tá? A maioria dos problemas você consegue resolver com P&D. Tá? Quando se fala em controle de processos contínuos, tá? Não controle on-off ou controle de estado. Tá? Seu controlador, pessoal, a gente está falando aqui de, quando a gente fala de proporcional integral derivativa, a gente está falando de continha matemática. Tá? Mas a gente pode também ter um controlador que trabalha com um algoritmo interno. Tá? Por exemplo, o nosso controlador aqui, ele pode ser o Arduino. Tá? Aliás, o Arduino ele é bem versátil. Né? Ou seja, lá dentro do Arduino você pode fazer um código, um algoritmo. O que é algoritmo? Eu falo um programinha, né? Você escreve lá dentro um programinha que vai fazer um controle, né? Que você vai atuar nas saídas externas. Tá? Aquilo lá é um controlador também. Só que o Arduino é versátil por quê? Porque ao mesmo tempo que ele pode ser controlador, ele pode também ser o elemento sensor. Né? Tem grupos aí que estão desenvolvendo o Arduino para atuar como um sensor. Ou senão ele já faz as duas coisas. Ele pega o sinal do sensor e já faz a parte do controlador também. Tá? Então ele é bem versátil, ele consegue fazer as duas coisas. Ele consegue trabalhar com o sinal do sensor, né? E também consegue ser o controlador ao mesmo tempo. Tá? Ele pode se tornar também um sensor. Né? Por exemplo, você pega o Arduino, liga ele a um equipamento ultrassônico, né? Sensor ultrassônico aqui. E aí você pega o sinal do Arduino e transmite. Então você transformou o seu Arduino em um transmissor, né? Um transmissor de nível, né? Ou de distância, tá? Então você pode utilizar o Arduino para transformá-lo em um transmissor de nível ou de distância, tá? Ou transmissor de vazão, qualquer outra coisa do tipo, tá? Tem um grupo que eu estou orientando que o pessoal está fazendo como fala, um tipo de um transmissor de vazão, né? Só que em vez de ser sinal de corrente ou de tensão, está sendo emitido sinal através sinal de comunicação Wi-Fi, né? Através de Bluetooth, né? Ok? Mas beleza, vamos continuar aqui. A gente viu isso daqui, né? Vimos processo, vimos controle on-off, proporcional integral derivativa. E só falta a gente ver o que vem a ser essa ação derivativa aqui. A gente viu que a ação proporcional, ela age proporcional ao erro. Então, por exemplo, houve uma diferença entre set point e variável de processo, surgiu o quê? Surgiu o erro. Né? O set point continua aqui embaixo, então você tem um erro. Então, conforme a intensidade do erro, vai ser a intensidade da saída causada por causa da ação proporcional. Ela vai agir proporcional ao erro. Se o erro fosse num formato de rampa, minha saída ia ter um formato de rampa também devido à ação proporcional. Tá? A ação integral, ela age de forma mais lenta que a ação proporcional e o objetivo dela é eliminar essa diferença que ficou aqui do erro. Ela não para de agir enquanto não eliminar essa diferença. Então, enquanto a proporcional age de forma rápida, né, ou seja, aqui teve um erro integral, né, aqui também teve uma saída integral, a saída vai continuar. Se tiver ação integral, a saída vai continuar aumentando aqui para eliminar a diferença que existe entre set point e variável de processo. Tá? E a ação derivativa, pessoal, é uma ação que ela
tenta prever qual que vai ser o erro futuro, tá? Então, por exemplo, você tem um erro aqui, vamos falar assim, né? Você tem um erro aqui em rampa, né? Então, sua variável, por exemplo, variável de processo, ela está aumentando em formato de rampa, seu set point está aqui embaixo, tá? Então, para que se ele está nesse formato de rampa, sua variável de processo, você tem um erro aqui, ó. Você também tem um erro em formato de uma rampa. Então, a saída, para que não aconteça essa diferença aqui na frente, tá? No futuro, a saída do controlador ela já adianta a intensidade necessária para que evite que esse erro futuro aconteça, tá? Então, basicamente é isso, ação derivativa, tá? Só que a gente vai ver que ela é um pouco perigosa nesse sentido também, tá? Beleza? Ok. Então, pessoal, aqui está a continha da saída do controlador, né, a saída aqui dada pelo MV, considerando somente ação derivativa. Tá? Então, essa daqui é a continha, tá, da ação derivativa. Então, o que ela está falando para a gente aqui? Tá? Você tem aqui o tempo derivativo. O tempo derivativo aqui, pessoal, ele também é o ganho derivativo, não tem diferença. Enquanto quando a gente estava trabalhando lá com ganho integral, a gente sabia que o ganho integral era tinha uma relação com o tempo integral, e ganho proporcional tinha uma relação lá com banda proporcional, tá? Aqui, o tempo derivativo ele é igual ao ganho derivativo, tá? Ou seja, quanto tempo você vai adiantar sua saída no tempo, né? Em relação àquela velocidade de erro, tá? Então, quanto que você vai adiantar da sua saída, tá? E aqui, ó, pessoal, dE, dt é a variação do erro, tá? Então, e aqui o SO é a sua posição inicial. Caso não exista erro, para qual valor a saída sua vai, tá? Então, assim, esse DEDT é o maior determinante, essa variação do erro é o maior determinante que vai, como fala, que vai determinar qual que vai ser o valor da sua saída. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo aqui. Então aqui, ó, eu acho que é mais fácil olhar para esse exemplo aqui antes de olhar para esse. Vamos esquecer esse daqui por enquanto e vamos olhar aqui, ó. Então acontece, ó, pessoal. Aqui você percebe que tem uma rampa constante, aqui, ó, uma subida constante, tá? Enquanto estava essa subida constante, para essa inclinação, a tua saída ela teve um posicionamento, tá? Ou seja, aqui, no caso, para essa rampa, ela teve uma saída aqui, por exemplo, de 10%. Mas caso essa rampa, pessoal, fosse mais inclinada, tá? Vamos falar assim, que ela fosse mais inclinada, o que ia acontecer? A tua saída aqui ela ia ser maior, tá? Ia ser maior. Vamos falar que seja 30%, sei lá. Então, assim, para cada inclinação, né, para cada inclinação que você tem, para cada velocidade de erro que você tem, você vai ter um valor de saída único, tá? Você vai ter um valor de saída único para aquela velocidade de erro, tá? Para aquela inclinação do erro. Então, por isso que nessa primeira equação aqui, ó, a gente vê o quê? A gente vê uma variação integral e a ação derivativa ela faz a saída do controlador ir para o infinito, tá? E depois ela volta para zero, tá? Para a posição inicial, para o SO. Né? O MV aqui ele já está igual ao SO, depois que dá essa variação integral. Então, o que a gente percebe? Se o erro está constante, como essa situação aqui, ó,
Se o erro está constante, a saída devido à ação derivativa, ela se torna zero ou ela vai para SO. Tá? Por quê? Porque você pega a variação do erro. Né? Então, variação do erro, né, em relação ao tempo. O que significa isso? Vamos falar que aqui seja 1 minuto e aqui seja 2 minutos. Tá? Aqui é a reta do tempo. Em 1 minuto, quanto que eu tinha de erro? Eu tinha 40%. Vamos supor. Em 2 minutos, qual que era o erro? Continuou 40%. Então, 40 menos 40. Dividido por 2 minutos menos 1 minuto. Ou seja, vai dar zero. Então, o tempo derivativo lá, que está multiplicando o seu dt, o seu erro, a variação do erro, isso daqui vai ser igual a zero. Tá? E aí está em lá o mais SO. Então, se tiver um valor para a posição inicial, ele vai para a posição inicial. Tudo bem? É o que aconteceu aqui, ó. Olha só. Aqui no início, vamos falar que aqui eu tinha 10%, tá? E aqui eu tinha 20% de erro. Opa, calma aí. Aqui 10% e aqui 20% de erro, tá? Então aqui no tempo, vamos falar assim, 1 minuto e 2 minutos. Então se eu fazer a continha aqui em cima, tá? Eu tenho 20% menos 10%, 20% tinha em 2 minutos e 10% tinha em 1 minuto. Então, 20 menos 10 vai dar 10, 10 dividido por 2, eu vou ter o quê? Uma variação aqui de 5, tá? É aí 5 vezes o tempo derivativo, que vai me adiantar o valor da minha saída, ok? E mais a posição inicial, tá? Só que aqui, ó, quando entrou nessa parte, o erro já ficou constante, por isso que foi para zero. Porque se aqui, por exemplo, aqui permaneceu em 20, aqui também vai estar em 20, aqui no futuro. Né? Aqui está em 20, aqui está em 20. Então, quando você faz a conta, vai para zero. Por isso que ele tem esse comportamento aqui embaixo, pessoal. Tá? E aí, quando você tem uma variação em degrau, você tem uma inclinação muito rápida. Né? Uma velocidade de variação muito rápida, então por isso que tende ao infinito e depois volta para zero. Tá? Porque depois o erro fica constante. Aqui, pessoal, só um gráfico demonstrando que conforme a inclinação que você tem, né, qual que é a saída do seu controlador. Tudo bem? Então, aqui considerou que o seu SO é igual a 50%, posição inicial igual a 50%. Então, conforme maior a inclinação, vai tendendo a 100%, conforme menor a inclinação, vai tendendo para zero. Então, aqui, se você tem uma inclinação positiva, vai tender para 100. Se você tem uma inclinação negativa para baixo, vai tender para zero. Tá? Aqui é aquilo que a gente já conversou. Aqui embaixo tem a saída do seu controlador. E aqui em cima a velocidade do erro. Né? Então, para cada inclinação, ó, você tem um valor único de saída. Tá? Uma inclinação mais moderada, você tem uma saída menor. Se você está com 100 inclinação aqui, ó, então você vai ter essa saída para zero. E aqui uma inclinação para baixo. Provocou também um valor aqui abaixo dos 50%. Tá? Que está relacionado com aquele gráfico que a gente viu. Tá? Então aqui algumas características. A correção é proporcional à velocidade do desvio. Tá? Conforme a velocidade do desvio aqui é a questão da inclinação do erro. Não atua caso o desvio for constante. A gente viu matematicamente isso.
uma continha bem simples, mas deu para elucidar isso daí. E quanto mais rápida a razão de mudança de desvio, maior será a correção. A gente viu que conforme maior a inclinação, a saída tendia a ser um valor mais alto. Tá? Ah, tá. Aqui ela fala que não pode ser utilizado sozinha, tá? Devido a essas características que ela tem, tá? E aqui, pessoal, ele fala sobre processo com resposta rápida, tá? Por exemplo, a vazão. Por quê? Porque a vazão, pessoal, ela é uma variável muito rápida, tá? A ação derivativa, você costuma aplicar ela com variáveis lentas, tá? Que demora para mudar seu valor. Então, por exemplo, a temperatura, tá? É um caso, temperatura, medição de pH, tá? São variáveis mais lentas. Agora a vazão, ela é muito ruidosa, tá? A velocidade com que ela altera o seu valor é muito rápido. Se você, por exemplo, está lá na sua casa, né? Você tem lá o hidrômetro, tá? Se você abre, você tem aqui aquela válvula, né? O registro. Vamos falar assim, que a tua você tem aqui uma mangueirinha, né? Normalmente, as casas mais antigas têm isso, né? A casa que eu moro aqui de aluguel tem. Tem uma torneirinha lá para tá ligada à mangueira. Na hora que você abre essa torneira, né? O que acontece? O hidrômetro aqui já começa a girar, ou seja, você tem como se fosse um degrau na vazão. E na hora que você fecha, né? A tua vazão já vai para zero, ok? É tipo assim, é instantâneo. Ela tem uma variação muito rápida, tá? E ela, por ter essa variação muito rápida, ela é muito ruidosa. Então, os ruídos da vazão pode causar uma oscilação muito gigante, porque imagina, cada hora você está com uma inclinação, às vezes a vazão faz isso. Ó. O que ia fazer com a saída do seu controlador dependendo somente da ação derivativa? O teu controlador ia ficar assim, ó. Ia ficar para cima e para baixo que nem um doido, parecendo um PWM, tá? Então, a ação derivativa ela é usada em variáveis lentas. Tá? Uma alternativa para deixar a ação derivativa mais lenta é, em vez de trabalhar aqui na variação do erro em relação ao tempo, é trabalhar na variação da variável de processo. Tá? Então, você pega aqui a mudança da variável de processo em relação ao tempo. Isso daqui, o que vai acontecer? Caso você tenha uma alteração de set point, por exemplo, você tinha lá set point igual a variável de processo, né? Inicialmente. Mas vamos falar que você muda o seu set point. Seu set point você colocou, estava em 10%, foi para 20%. A tua variável de processo estava lá em 10%. O que vai acontecer? Vai acontecer uma variação integral. Né? Seu set point você vai lá e altera. Você tem o poder sobre o set point. Então, você vai ter uma variação muito brusca que vai poder desestabilizar a sua saída. A sua saída vai dar um pico louco sem necessidade alguma. E aí você, em vez de você trabalhar na variação do erro, você trabalha em cima da variável de processo, que vai continuar em 10, e aí vai começar a mudar seu valor lentamente. Vai para 11, depois 12 e assim por diante. Tá? Então, uma alternativa para evitar erro devido à variação de set point seria, em vez de ser a variação do erro, a variação da variável de processo. Tá? Então aqui está falando a vantagem de ter a combinação, o P e D, né, final, combinando as três ações. Tá? Então a proporcional elimina a oscilação, integral o desvio permanente. Tá? E a derivativa ela antecipa a tua saída, né, evitando um erro maior no futuro. Tá? Então aqui é mais fácil olhar o da direita primeiro. O que acontece aqui? Ó? Você tem um desvio em formato de uma rampa. Tá? Dependendo somente da ação derivativa, essa vai ser só a saída, vai ter
para essa velocidade vai ter esse valor de saída, tá? Caso você use ação proporcional derivativo, né? Como a ação proporcional ela é proporcional ao erro, a ação derivativa vai agir de forma mais rápida, adiantando a sua saída no tempo. E a ação proporcional ela vai ter esse movimento de rampa também, acompanhando o movimento de rampa aqui do seu desvio, né? Claro que aqui está um controle inverso, né? Mas ela produz essa saída, tá? E caso você utilizasse a integral também, né? Que no caso entrasse na jogada a integral. Então, devido à ação derivativa ia ter esse movimento rápido, a ação proporcional ia provocar essa rampa, mas devido à ação integral, essa rampa ia aumentar de forma exponencial no tempo, tá? Porque além da ação proporcional, você ia estar somado aqui também aquele pequeno valor que a integral vai jogando no tempo para tentar resolver esse erro, tá? Então ia ter uma subida mais puxada, tá? E esse exemplo aqui, pessoal, o erro aqui no formato de um degrau, erro em desvio, aqui mostrando somente a ação derivativa, ela vai para o infinito, depois ela vai tender a zero, tá? E aqui você utilizando o PID. Ao infinito, depois, por causa desse erro permanente, a ação proporcional não deixa ir para zero, né, como foi o caso aqui de cima. E se colocar a ação integral, vai ter esse movimento de subida, por causa que ele vai somando de forma devagar no tempo aí o valor de sua saída, tá? E aqui é um monstrinho, é o monstrinho da sua saída, né? Combinando as três ações, né? Ação proporcional, né? Multiplicando o erro. Aqui a ação integral, né? E aqui a ação derivativa. E aqui a ação proporcional multiplicando também a ação derivativa, tá? Essa combinação aqui, pessoal, tem várias outras combinações, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui e abrir um programa. Esse programa aqui, pessoal, que eu estava querendo trabalhar com vocês, tá? Só que não acha na internet esse programa. Esse que é o problema. E ele é interessante até. Deixa eu colocar aqui para simulação, tá? Agora eu já até esqueci que eu ia mostrar. Ah, é o tipo de controle. Escolher o controle de nível aqui. Então, pessoal, esse programinha aqui, ó, ele consegue simular, ele simula uma planta didática, tá? Esse daqui é uma planta didática da Festo, tá? Ela simula a planta real da Festo. Então, antes de você ir trabalhar na planta didática deles, você pode vir no modo simulação e ver como que interage os dois tanquinhos e as válvulas também e a bomba, como que tudo funciona, tá? E aqui nessa parte, pessoal, nessa parte aqui embaixo, ó, tem vários formatos da combinação da minha saída, tá? Combinação do meu controlador, tá? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, tá? A gente está controlando uma bomba, ó. Essa parte que eu estou riscando de azul aqui, o pump é a bomba. Então, a saída do PID, tá? Ou da ação de controle que você escolher aqui embaixo, ela vai estar atuando sobre a sua bomba, tá? E aqui, ó, ele mostra em formato de bloco como que acontece o cálculo dentro do controlador, né? No caso que você escolhe o set point. Essa taxa de reset aqui é o tempo integral, tá? Quer dizer, desculpa, a taxa de reset que está relacionada ao ganho integral, tá? O KP aqui é igual a 1 e esse KP aqui é o que você trabalha realmente, tá? Então, por esse formato de bloco, o que ele faz aqui, ó? Ele pega a sua variável de processo, realimenta na entrada, compara a set point com a variável de processo, vai gerar o erro. O valor que vai estar aqui embaixo é o valor do erro. Esse erro vai ser multiplicado por esse ganho
que você não mexe, né? Então, como que vai ficar? Vai ficar erro vezes esse primeiro KP que é igual a 1, vai mudar, vai ser erro. Aí erro vai ficar erro vezes o KP, que é esse valor que você altera. E aqui pela linha de baixo, você vai ter o quê? Você vai ter o seu erro multiplicado pelo seu ganho proporcional, pelo ganho, desculpa, ganho integral, tá? Ganho integral, e aqui acontece uma soma, né? Aqui vai acontecer uma soma, e essa soma aqui vai ser multiplicada aqui pelo KP, tá? Então, resumindo a saída, esse CO é a saída do seu controlador, tá? Então, como que vai ficar a saída do seu controlador aqui, que ele chama de CO, que também é igual a MV, tá? Vai ficar KP vezes o erro, tá? No final das contas, mais KP vezes KI, que é o TR, vezes o seu erro, tá? É isso, tá? Então ele vai pegar essa informação, como o KP está aqui na frente, ele está multiplicando tanto de cima como de baixo. E aqui é um ponto de união e é um ponto de soma, tá? Nesse formato de bloco que está aí. Então esse é o PI da norma DIN, tá? Mas aqui, ó, ele demonstra que você tem outros modelos também, ó. Você tem esse PID aqui, ó. Vamos lá. Esse daqui já tem uma estrutura um pouco diferente, né? Você tem aqui também ação derivativa, tá? Você tem aqui a geração do seu erro igual, e aqui o valor do seu erro. Aqui só está indicando, aqui é só uma passagem, tá? Para você pegar o erro e multiplicar por KP, que vai ficar KP vezes o erro, tá? E aqui vai ser um bloco de soma, né? Só que vai multiplicar tudo por KP também, vai ficar KP vezes KD vezes KI, né? Vezes o erro, mais KP vezes o tempo derivativo, que é o ganho também derivativo, vezes o erro, tá? Deixa eu ver aqui o PI, esse PI aqui. Esse PI você vê que o KP já não afeta, ó. Aqui você vê que está branquinho, ó, você consegue variar o KP, e aqui você tem o tempo integral. Aqui já está trabalhando no tempo integral. E aí o KP não está influenciando o TI nesse caso, né? Você só tem KP vezes o erro na parte de cima, aí mais, tá? Mais 1 sobre TI, tá? Vezes o erro, tá? Então aqui o KP não está influenciando. Então aqui esse formato de blocos ele está indicando as várias configurações que você tem. Você vê que eu estou escolhendo aqui, ó, as várias configurações que você tem para trabalhar com essas três ações, né? E as várias combinações de multiplicação que você tem conforme o formato que você vai montar o seu controlador, tá? É claro que tem controladores, a maioria deles você não consegue trabalhar nessa estrutura, tá? Aqui a gente consegue nessa simulação trabalhar em várias estruturas de controle, tá? Mas tem controlador que você não tem essa flexibilidade. E aí você escolhe uma delas, né? Vamos pegar essa daqui, ó, vamos colocar essa planta para trabalhar. Deixa eu pegar aqui, começar a simulação, Start. Vamos colocar aqui, ó, aqui está em litros, aqui vai de, como fala? Vai de 0 a 9 litros. Eu vou aumentar a velocidade da minha planta, que ela é bem lenta, tá? Vou colocar aqui que eu quero 5 litros, tá? Olha só, aí aconteceu, ó, a minha saída, ó, já está lá em 60%. E essa saída aqui depende dessa combinação, pessoal. Deixa eu abrir aqui, ó. Então aqui, ó, esse daqui é o erro. O set point meu em litros. Quer dizer, litros não, deixa eu... Agora não...
Acho que tem microfone aberto aqui. Agora não. Acho que tem microfone aberto. No caso que o setpoint key ele está, acho que padronizado de 0 a 1, tá? Então 0,56 ele se revela a 5 litros. O valor da minha variável de processo, a diferença está causando esse valor negativo, tá? Esse valor aqui está sendo multiplicado por Kp, que está igual a 1. E também está sendo multiplicado pelo tempo integral, que está igual a 10. Tá? E aí você tem essa soma, ó, de menos 0,231 com mais 0,228 vai provocar a saída do seu controlador para zero. Tá vendo aqui, ó? Até a saída foi para zero, ó. Por que a saída foi para zero? Porque a variável de processo está maior do que o setpoint, tá? E aí, qual que é a tendência? Bom, se eu quero abaixar a minha variável de processo, eu tenho que parar de bombear, né? Por causa que eu estava manipulando a minha bomba aqui para cima, pessoal, tá? Você vê que o tanquinho encheu, ó. Tá? Pessoal, acho que tem algum microfone ligado, ou é o meu mesmo? Calma aí. Teste som. Teste som. Parece que deu um probleminha aqui, pessoal, no meu áudio aqui. Ah, foi o meu computador mesmo que falhou. Pessoal, voltou a voz? Ah, beleza. Eu não tinha percebido que deu problema aqui, pessoal. Mas eu não vou voltar por causa do tempo, tá? Vai ficar gravado, aí depois vocês podem dar uma olhada na aula, tá? Eu pensei que fosse algum microfone que estava aberto, estava dando microfonia, mas era aqui em casa, tá? Então vamos lá, vamos terminar a aula então. Deixa eu pegar aqui. Beleza, pessoal. Então para fechar a aula, tá? Tem esse questionarinho. Tá? Não tem nenhuma continha doida para fazer dessa vez, só algumas perguntinhas. Todas elas você consegue responder aqui com esse slide que eu já disponibilizei no Moodle, tá? Já está no Moodle esse slide da aula, tá? Mas a intenção de mostrar aquele simulador é mostrar como que calcula, tal, o que está acontecendo, o que o controlador está fazendo com a saída, não sei o que, não sei o que, tá? É um programinha até legal para trabalhar, só que não acha na internet esse programa. Esse programa eu consegui porque eu estava no Senai e eles tinham lá o CD da Festo, eu copiei o CD da Festo para mim. Peguei o CD da Festo e então eu tenho, tá? Mas é um programa muito bom assim para ele simula a plantinha didática deles bem
Bem legal. 2014, eu acho. 2014 que eu tenho esse CDzinho. E assim, eles não disponibilizam na internet, você não acha, tá? Então vou ver se eu consigo outro programa para a gente fazer simulação. Ok, pessoal? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, tá? Que eu vou estar à disposição de vocês, ok? E Tá bom, até professor, até obrigado. sexta-feira. Bom dia aí pro senhor. Valeu, Vitor. Obrigado. Até sexta, gente.